Senhoras e senhores, Sr. Presidente, a honra é minha, é nossa, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um privilégio raro apresentar a todos os convidados e participantes neste encontro um dos mais ilustres homens do século. Fernando Henrique Cardoso é, sobretudo, um grande intelectual e um académico. Também foi um grande político. Também foi um grande homem de Estado. Sendo tão difícil ser bem tudo isso, ele conseguiu. Mas fica predominante a sua estatura e a sua vocação de intelectual, de pensador e de académico. Em tempos de políticos profissionais de plástico e de pronto a vestir, só um intelectual é capaz de dizer, cito, "Falo sempre do jeito que falo, como um professor." Só um académico tem o atrevimento de, depois de 30 anos de vida política intensa, intitular as suas memórias de Accidental President, o Presidente por acaso. Só um homem de cultura é capaz de evitar lugares comuns pomposos e de dizer que a principal qualidade do político consiste em ter os pés no chão e os olhos bem abertos. Quando jovem resistente, não militante muito ativo, mas jovem resistente, democrata e adversário da ditadura, Fernando Henrique Cardoso dedicou-se ao pensamento, à teoria e à ciência social. Devem-se a alguns dos escritos mais interessantes sobre o desenvolvimento, o subdesenvolvimento e a dependência. E já então também sobre a liberdade e a democracia. Nunca o Fernando Henrique subestimou a liberdade, em nome, por exemplo, do crescimento económico, como outros fizeram, ou em nome da independência nacional ou da revolução social, como outros fizeram. Num mundo dominado ainda por várias formas de imperialismo, a sua voz brasileira tinha eco longe, na Europa, nos Estados Unidos e nas Nações Unidas, que o reconheceram como um dos mais interessantes e criativos estudiosos do desenvolvimento. Afastado muito novo das universidades pela ditadura brasileira, Fernando Henrique Cardoso estudou e ensinou no Brasil e na América Latina, mas também nos Estados Unidos e na Europa, a começar pela Grã-Bretanha e pela França. Era reconhecido como um dos mais importantes cientistas sociais da América Latina, das Américas e, se querem realmente saber, do mundo. Numa altura em que a direita, na América Latina e em muitos sítios, se preocupava sobretudo com o crescimento económico e a esquerda se interessava sobretudo pelas desigualdades e pela revolução social, poucas foram as vozes que tentaram sempre manter as duas prioridades no horizonte do pensamento: a liberdade e o desenvolvimento, a democracia e o crescimento, a eficiência e a igualdade. Fernando Henrique tentou e, em boa parte, conseguiu. Quando a democracia regressou ao Brasil, Fernando Henrique Cardoso iniciou um percurso notável. Foi senador, ministro dos Negócios Estrangeiros e, sobretudo, ministro das Finanças. No Brasil diz-se da Fazenda. Aliás, este último cargo não o queria. Foi nomeado de madrugada, enquanto dormia, contra a sua vontade. A sua ação como ministro e como presidente ficou ligada à política monetária e financeira, o famoso Plano Real, que trouxe ao Brasil estabilidade, baixa inflação, mais igualdade, mais investimento e uma nova energia para o desenvolvimento. E, além de tudo, e sobretudo, a consolidação e a estabilidade da democracia. O extraordinário percurso político deste grande país, que é o Brasil, fica em boa parte a dever-se a este homem e à sua firme ação.
ajudou a abertura do país ao exterior, abriu a economia pela destruição dos monopólios e pela privatização de alguns grandes grupos e teve uma ação efetiva nos setores da educação e, sobretudo, da saúde nas regiões e nas classes mais pobres. Pelo que sabemos do Brasil, de Portugal, mas também da América Latina e da Europa, a associação entre liberdade e estabilidade ou entre desenvolvimento e democracia é uma das grandes dificuldades do tempo presente. Fernando Henrique nunca marginalizou a democracia, nunca subestimou a liberdade, nunca se aliou da população e do povo em nome da estabilidade política e desempenhou um papel decisivo na reconciliação nacional entre adversários políticos dos tempos da ditadura. Isto, apesar de terem sido os tempos de morte, de assassinato, de guerrilha e de tortura. Foi preciso pedir perdão em nome do Estado e foi preciso perdoar em nome dos cidadãos. Foi preciso reparar, mas também foi preciso evitar a vingança a fim de preparar o futuro com mais coesão. E tudo isso, em tudo isso, Fernando Henrique Cardoso revelou uma extraordinária perícia e um humanismo a toda a prova. Nos seus livros, na sua obra à frente do Instituto Fernando Henrique Cardoso, nas suas conferências e na ação muito variada de caráter humanitário e de defesa da cidadania, Fernando Henrique mostrou-se sempre fiel a um estilo inconfundível, claro, direto, sem elipses barrocas, sem clichês e com uma fortíssima dimensão cultural. Consegue mesmo coisa extraordinária, que é de ter uma noção da política como decência, sem nunca cair no moralismo vizinho da hipocrisia. Nas suas cartas a um jovem político, que eu considero a todos, que eu recomendo a todos, consegue traçar as qualidades e os defeitos do político sem ilusões, com o marcado sentido do serviço público. Com a ternura do professor e o saber da experiência, Fernando Henrique diz-lhe ao jovem que a política só vale a pena se for para melhorar o país e o povo. Se eu fosse jovem, deixar-me-ia tentar. Senhoras e senhores, Fernando Henrique Cardoso. Antônio, sem palavras, não quero o texto, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos, senhoras, senhores, amigos aqui presentes. Minhas primeiras palavras são de reconhecimento, de agradecimento à Fundação que me convidou e que me surpreendeu. Eu pude assistir a alguns dos debates e também me entusiasmei ao ver a qualidade, o nível, a coragem com que os temas são levantados. E ainda agora, sentado aí, via as várias perguntas sobre o futuro e ficava tentando ver se eu seria capaz de respondê-las. Acho que não. Mas, de qualquer maneira, eu vi que muitos aqui tentaram. Sou de agradecimento a Antônio Barreto, que conheci há muitos anos, quando ambos estávamos em situação mais delicada do que hoje, uma forma de exílio. Em Genebra, você, eu no Chile. De lá para cá, ouvi poucas vezes, mas as poucas vezes que estivemos juntos, reforçaram em mim a admiração por ele. E agora as palavras que disse são do seu coração, da sua generosidade, muito mais a seu próprio respeito, dizem mais dele que de mim, que não fiz tanta coisa como ele disse. Antes de vir para cá, já no Brasil, eu me perguntava, mas meu Deus, o que eu vou falar em Portugal sobre população e sobre o futuro? Eu sou um velho, tenho 81 anos. Dá a impressão que para mim, poderia dar a impressão de que não penso sequer mais em futuro. Mas felizmente não é assim. Eu levei a vida inteira preocupado com o que poderia ser feito, o que dá para mudar. E eu nasci num país que que tem no seu hino uma frase que diz assim, deitado eternamente em sonho esplêndido. E nós cantamos o hino.
sem mesmo refletir sobre o que é isso. Estamos deitados eternamente num sono esplêndido, como se não tivesse energia para levantarmos-nos. Mais tarde, um grande intelectual europeu, Stefan Zweig, exilado, perseguido pelos nazistas no Brasil, em plena ditadura Getúlio Vargas no Brasil, escreveu um livro que se tornou famoso, Brasil, País do Futuro. E isso passou a ser chacota, um país que está sempre indo, esperando o futuro, mas que não se levanta, que não se faz. Pois bem, eu nasci no Rio de Janeiro em 1931. Quando eu me recordo o que era o Brasil, quando eu nasci, quando eu vejo o que é o Brasil hoje, eu não posso ser menos do que uma pessoa que acredita na possibilidade da mudança e mudança para melhor. No ano em que eu nasci, 60% dos brasileiros não sabiam ler e escrever, eram analfabetos, 60%. Mais de metade não calçava sapato. Isso para mim não foi ontem, mas faz 80 anos, no decorrer de uma vida. Hoje, ainda temos problemas, 10% são analfabetos, sobretudo de mais idade. Calçados eu creio que já todos usam. Quando eu nasci, o Rio de Janeiro era uma cidade bonita, Deus a fez linda, linda, mas uma cidade ainda isolada do resto do Brasil. Naquela época, o Brasil dispunha de apenas uma estrada pavimentada, que ligava o Rio a Juiz de Fora, e tinha sido feita na época da monarquia, no século passado. Mais tarde, meu pai, que era militar, naquela época, depois foi advogado, foi parlamentar, mas se transferiu do Rio para São Paulo, em 1940. Então havia um progresso. São Paulo também tinha uma estrada pavimentada, entre Santos e São Paulo. Eram as únicas duas estradas. E quando nós íamos ao Rio, às vezes de carro, pelas estradas lamacentas, às vezes 2 dias se chovesse, entre Rio e São Paulo. E isso foi ontem para mim. De modo que eu não posso ser menos do que uma pessoa que acredita na possibilidade da mudança, porque eu vi a mudança. A São Paulo que eu vivi, nos anos 40 e 50, era uma cidade ainda muito acanhada. Me recordo que em 1970 tínhamos um campeonato mundial de futebol, e se cantava uma frase, uma música, na qual se falava: somos 90 milhões de brasileiros, em 1970. Pois bem, 30 anos depois, nós éramos 180. Hoje somos quase 200. Como foi possível uma população que cresceu nessa velocidade resolver seus problemas elementares? Não foi fácil, foi bastante difícil. Num dado momento, a cidade de São Paulo crescia a uma média de 5% ao ano. Quando ela chegou a ter 5 milhões de habitantes, isso significa 250 mil pessoas novas ao ano. E por aí vai. 10 milhões de habitantes. Hoje o crescimento é mais moderado. Isso significa que todas as estruturas do Estado ficaram insuficientes para atender a demanda. Escola, estradas, hospitais, tudo. Talvez isso explique, em parte, os 2 fenômenos que marcaram a nossa vida política: o populismo e o autoritarismo. Porque a demanda era grande, então é preciso oferecer soluções, muitas vezes inexistentes. A desordem é profunda, porque tudo está mal feito e mal organizado, é preciso impor ordem, o autoritarismo. Mas nós superamos tanto o populismo como o autoritarismo e pouco a pouco construímos, até isso que era difícil, uma democracia. A população, como toda a gente sabe, e aqui foi redito tantas vezes, é fator fundamental. E ela muda como a sociedade muda. A nossa também mudou. Não somos ainda uma sociedade como a portuguesa, onde a proporção dos mais velhos já alcança números que impressionam em comparação com mais jovens. Mas já não somos tão jovens como éramos há algum tempo atrás. Somos uma população que tem uma idade madura. Isso nos abre uma oportunidade, uma janela de oportunidades por uns 20, 30 anos, que temos gente suficiente para trabalhar e sustentar os mais velhos. E não temos ainda, ou não temos mais tantas crianças na progressão como teríamos há 20 anos atrás. É um momento que há que aproveitar. E toda a gente sabe, os que aqui têm alguma leitura de sociologia, sabem que tanto Durkheim quanto Marx, quase da mesma maneira,
atribuem à população um papel crucial. Marx, nas suas primeiras páginas do Capital, diz que o que é de mais geral, mais imediato, mais fundamental é estudar a população. E depois vai mostrar que o adensamento da população provoca, como é óbvio, a divisão social do trabalho e cria novas formas de organização na sociedade. Durkheim, que é outro dos grandes pais da sociologia, no seu famoso livro sobre a divisão social do trabalho, diz mais ou menos a mesma coisa. E diz que a população, quando começa a crescer, ela se reproduz no espaço, mantendo as estruturas de sociabilidade fundamentais. Mas quando ela se adensa, existe a necessidade de uma redivisão do trabalho. No primeiro caso, as sociedades crescem, a expressão é dele, por cisciparidade, como as plantas. No segundo caso, ela cresce por solidariedade que é orgânica. No primeiro, a solidariedade que se estabelece entre as pessoas é mecânica. No segundo, é orgânica. Umas dependem das outras. Ou seja, esses dois grandes fundadores das ciências sociais chamam a atenção que a população é um motor importante para desenvolver formas de sociabilidade e que nós não podemos analisar a sociedade sem analisar a população. E foi a isso que esse encontro aqui se dedicou, a ver quais são as consequências desse crescimento da população e as suas várias formas de envelhecimento ou de rejuvenescimento sobre a cultura e sobre o modo de viver. É possível sempre recalcar os lados mais negativos. Desde Malthus havia a ideia que o crescimento da população poderia levar ao esgotamento das possibilidades de alimentação. O desenvolvimento tecnológico mostrou que isso não aconteceu. Depois, mais tarde, muito mais tarde, quando foi formado aqui na Europa, o Clube de Roma, chamou-se a atenção para o esgotamento dos meios físicos pelo crescimento da população. Num dado momento, isso produziu uma reação de preocupação, sobretudo nos países em desenvolvimento, porque se propôs simultaneamente ao reconhecimento da possibilidade da finitude dos meios disponíveis ao homem na Terra, se juntou a outra ideia, que talvez fosse necessário crescimento zero. Ora, crescimento zero é inaceitável para os países que estão em processo de desenvolvimento. Mas mais tarde foi preciso reconhecer outra vez que sim, há limites para o desenvolvimento em função da ecologia, em função do planeta, e nisso nós estamos. Nós estamos num momento em que nós reconhecemos que a população cresceu, vai continuar crescendo e que provavelmente o estilo de vida que foi criado pelo sistema atual do mundo contemporâneo não é compatível com os recursos da Terra. E, portanto, vamos ter que progressivamente rediscutir os estilos de vida, as formas de consumo, os modos culturais pelos quais vamos distribuir os recursos e de que maneira vamos produzir os novos recursos. De alguma forma, o que está acontecendo no mundo atual, em função do crescimento da população e do seu envelhecimento em certas partes ou da sua extrema juventude em outras, é a necessidade de repensar o futuro, reinventar o futuro para o planeta. E não necessariamente isso tem um significado negativo, pode ter um significado também positivo. Eu costumo dizer, nós vivemos um momento, um umbral da história, em que aquilo que foi pensado no passado pelos grandes filósofos que imaginaram o que poderia acontecer com o desenvolvimento do mundo, que falavam na necessidade de haver regras universais e pensar na existência da humanidade como sujeito, como está, por exemplo, em Hegel, e que foi rechaçado por outros, como Marx, que diziam, não, essa ideia de humanidade é uma ideia abstrata, o que existe são as classes sociais, são os estados, a interesse de cada população concreta e não essa abstração. Só se poderá pensar em humanidade, diria Marx, quando for possível criar uma sociedade realmente igualitária, enquanto isso não houver, não se pensa em humanidade. Pois bem, pouco a pouco, a ideia de humanidade como um fator a ser considerado no mundo atual está presente. E é significativo que, talvez sem ter consciência do que dizia, que foi um líder comunista, quem foi Gorbachev, quem sendo ainda chefe de um Estado comunista, chamou a atenção para o mundo de que a guerra nuclear era uma guerra que inviabilizaria todos e que não adiantaria pensar no Estado Nacional ou na classe social se não se tomasse em consideração a necessidade do conjunto da humanidade. E esse mesmo Gorbachev
chamou a atenção para a ecologia. E hoje ele é presidente de uma Liga dos Verdes Internacionais, porque tomou consciência de que existem certos fatores no mundo de hoje, por causa do crescimento da população e por causa do tremendo desenvolvimento tecnológico, que fez com que houvesse necessariamente uma integração de tudo, e que o terror atômico, ou a escassez de meios materiais para a continuidade da produção, ou a questão do meio ambiente, não são questões que se possam equacionar a partir de uma perspectiva de classe social ou a partir de uma perspectiva de Estado nacional, e que é preciso, portanto, pensar no universal. Isso é muito importante e condiciona a nossa visão de futuro. Daqui por diante, nós não podemos mais deixar de pensar das consequências dos nossos atos, não apenas sobre nossa cidade, nossa classe social, nosso país, mas, em geral, a humanidade. Pelo menos aqueles que têm liderança de peso, que sejam mais expressivos, não poderão mais desconhecer o fato de que, queiramos ou não, criamos um mundo que acabou por se unificar. Essa unificação se deu através de mecanismos que são tecnológicos, que são de desenvolvimento econômico e que foram surpreendendo pela sua velocidade, pela sua rapidez. Ninguém podia imaginar o que aconteceu a partir dos anos 60 e 70 até hoje. E por baixo dessas transformações todas, como substrato delas, foi um grande desenvolvimento tecnológico das tecnologias de transporte e de comunicação, acima de todos, os meios eletrônicos, e aquilo a qual nós todos somos escravos hoje, que é essa maquininha aqui. E que transformou o mundo. E transformou de tal maneira que quem conhece de perto o que aconteceu na União Soviética, e há um livro que eu recomendo, se não o conhece, que o leiam, que é do Manuel Castells, a respeito do fim da União Soviética, vai se ver que a base da desorganização do império burocrático soviético foi a burocracia e o regime autoritário, com sua incapacidade, sua impossibilidade de generalizar o desenvolvimento tecnológico para a população, restringiu esse desenvolvimento às grandes obras de mandar o Sputnik para o espaço e de fazer bombas atômicas, mas não permitiu que a sociedade toda se modernizasse, e chegou um momento que o desenvolvimento tecnológico americano, japonês e coreano, ao invés de se orientar pelas grandes máquinas, se orientou pela miniaturização. E os soviéticos não foram capazes de acompanhar isso. E não foram capazes porque havia um impedimento político, porque a miniaturização traria também a participação mais ampliada na sociedade soviética, que era fechada e que não permitia isso. Estamos vendo na China agora certas dificuldades dessa mesma natureza. Pois bem, o fato é que, com essas transformações que ocorreram, houve o desabamento do mundo dual, o mundo ocidental e o mundo soviético, e ninguém previu. Com todos os sovietólogos que havia na época, ninguém entendeu o que ia acontecer, e aconteceu. Uma transformação imensa. Ninguém entendeu o que ia acontecer, e também aconteceu a emergência da China. Ninguém entendeu e aconteceu. Os países que antes estavam numa posição de subalternidade, como o próprio Brasil, não é o único, são vários, começam a ter uma presença mais ativa. E isso se deve ao fato de que essas novas tecnologias de produção e o modo de organizar o sistema econômico permitiu que houvesse, ou mesmo mais que permitiu, levou a que houvesse uma integração global. Queiramos ou não, nós estamos globalmente integrados. Pode-se gostar ou não se gostar, são fatos reais. Mas se é assim, temos que pensar nesses termos. Não adianta pensar apenas nos termos do passado, de cada um no seu país, da sua classe, da sua cidade, mas tem que pensar como conviver nesse mundo que se globalizou. Essa globalização assumiu a sua feição contemporânea mais dramática, mais expressiva, quando ela alcançou os meios financeiros. Aí produziu uma verdadeira revolução para o bem e para o mal. E, na verdade, o que aconteceu é que os sistemas econômicos transcenderam as fronteiras nacionais, não só em termos do intercâmbio comercial, que é antigo, e do sistema produtivo, que passou a ser mais possível depois que houve também a capacidade de racionalizar a distribuição no espaço geográfico e controlar à distância o sistema produtivo. Não importa onde seja o comando de uma grande empresa, o que importa é que ela vai maximizar seus resultados utilizando recursos, não só nacionais, mas globais. Mas, além disso, o que impactou foi o momento em que esse processo tomou conta, por assim dizer, do sistema de distribuição de recursos financeiros. Diante desse mundo que cresceu dessa maneira, dessa população que explodiu,
e do fato de que houve uma potenciação imensa da acumulação de recursos de capitais, recursos humanos, recursos tecnológicos, passou a haver também uma espécie de comprometimento moral. O mundo no passado era um mundo de escassez, um mundo que muitas coisas não podiam ser resolvidas porque não se tinha como. No meu próprio país havia momentos em que era impossível dar serviço de saúde à população. Era impossível fazer as estradas que eram necessárias, não havia recursos. Bom, isso já não é mais verdadeiro para muitas partes do mundo. Já existem recursos, e esses recursos existem em tal monta que é preciso discutir o que fazer com eles, e passa a ser um imperativo moral acabar com a miséria, acabar com a pobreza, gerar emprego. E toda essa temática que está em toda parte, e quando o mundo global entra em crise, até nos centros desse mundo global, essas questões voltam a ter presença e passam a mobilizar os sentimentos da população. O fato é que essas transformações todas ocorreram e não houve simultaneamente uma modificação nem da cultura política e cultura em sentido mais amplo, ou seja, os estilos de vida, e nem dos processos de decisão. E é o que nós estamos assistindo nesse momento, é que nós estamos diante de um desafio enorme, que é um desafio de que nós teremos que reconstruir o nosso mundo à escala global. Não é fácil, e para reconstruir a escala global, não se pode imaginar que ele venha a ser a expressão de uma homogeneização. Ele vai ter que ser a expressão de uma democratização que implica em certos processos que são universais, os de produção, os financeiros, etc., etc., uma regulação que tem que ser quanto mais ampla melhor e, ao mesmo tempo, vai ter que respeitar as diferenças que são próprias das formações culturais de cada grupo de países, de cada nação, de cada mesma região, muitas vezes, e como compatibilizar tudo isso. Esse é o desafio do futuro quando se pensa em nível macro, quando se pensa em termos dos grandes problemas que afligem a humanidade. Não é pequeno desafio, é a reconstrução de uma ordem política e de um estilo de vida, portanto cultural, que seja compatível com o que já existe, que é uma integração que nasceu do sistema produtivo e que englobou a todos, mas ainda engloba desigualmente. E ainda há, portanto, núcleos nos quais há escassez e outros há uma imensa acumulação de abundância. E esse desafio é o que tem que ser enfrentado. Ele está sendo enfrentado um pouco às cegas. Um pouco às cegas por quê? Porque os grandes órgãos que fomos capazes de criar, que lidam com o problema global, foram aqueles que resultaram do final da Segunda Guerra Mundial. A ordem mundial presente ainda tem, na sua estrutura formal, o fantasma de quem venceu e quem perdeu a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas, o Conselho de Segurança, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Comércio, o Banco de Contas Globais da Basileia, todas essas instituições são consequência dos acordos havidos no final da guerra e depois da guerra, acordo havido entre os vencedores. As Nações Unidas não foram fruto de uma vontade de homogeneização ideológica dos sistemas políticos. Não, porque a União Soviética estava tão forte quanto os Estados Unidos, do ponto de vista da organização do novo sistema que se criava. Eles foram frutos imperiosos da consciência de que um problema, pelo menos, tinha que ser resolvido, era o da paz entre as grandes potências. Esse foi o destino fundamental das Nações Unidas. E dois, como nós já estávamos nas antevésperas do que iria acontecer das integrações econômicas, havia também necessidade de criar algumas instituições reguladoras do processo econômico. Os debates havidos naquela ocasião em Bretton Woods são muito esclarecedores para que nós entendamos o que aconteceu posteriormente e até hoje. O representante da Inglaterra era o Lord Keynes, nada menos. E dos Estados Unidos chamava-se Wright, o secretário do Tesouro americano. E eles tiveram um embate muito forte, porque o Lord Keynes queria atribuir ao Fundo Monetário Internacional a função de banco central dos bancos centrais, com a capacidade de prover recursos e de ter recursos próprios, para que evitasse os momentos de aflição derivados das crises de comércio, das crises financeiras, ele tivesse instrumentos suficientes para dar solvência aos sistemas econômicos.
o representante dos Estados Unidos venceu, não aceitou a proposta de Keynes e propôs então que houvesse o dólar como moeda fundamental de reserva e garantiu que o dólar estaria representado pelo ouro nos Estados Unidos. Quando o presidente Nixon quebrou o padrão ouro, na verdade, realmente isso assegurou uma supremacia absoluta ao Fed americano e ao Tesouro americano, porque ele tem a capacidade de emitir moeda, e é o único que tem essa capacidade de emitir moeda, sem cobertura outra, que não seja a expressão de uma economia pujante e de um poder bélico e um poder político também poderosos. E o mundo está até hoje sob esse mesmo sistema. As tentativas várias têm havido para corrigir esse sistema. Dentro das Nações Unidas, o Conselho de Segurança ficou cada vez mais submetido, como até hoje, à ditadura do veto dos 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial e foi perdendo a capacidade política de resolver conflitos. E essa capacidade política foi sendo delegada a partes do sistema global e, mais especificamente, aqueles que têm capacidade estratégica militar, no caso, os Estados Unidos, eventualmente em certas outras áreas, a China ou, mais modestamente, a Europa. Mas não foi refeito o sistema na sua globalidade. Foi tentado um diretório novo, que era o G7. O G7, pela sua insuficiência de aceitação e de legitimidade, acabou dando lugar ao G20, que, na verdade, são 18 países, mais alguns órgãos internacionais, para ampliar um pouco mais o debate sobre saber quem é que participa das grandes decisões mundiais. Mas o G20, todas as vezes que tentou avançar mais na regulação financeira, fortalecendo o Fundo Monetário, teve limites. Foi possível aumentar um pouco a participação de certos países, inclusive do Brasil, no controle do Fundo Monetário, mas até hoje os Estados Unidos têm o poder de veto no Fundo Monetário Internacional. Não exercem com frequência, mas na prática têm, pela regra do Estatuto do Fundo Monetário, a maioria relativa que garante o veto fica na mão dos Estados Unidos, e o G20 não avançou nessa direção, nem avançou noutra direção, ou seja, ou de submeter os grandes órgãos mundiais já criados, como o Banco Mundial e o próprio Fundo, às suas decisões, ou de criar um secretariado, nem uma coisa nem outra. Então, estamos na intenção de criar um mecanismo que permita efetivamente haver algum controle nessa ordem mundial que trate dos interesses de alguma coisa mais coletiva, de uma coisa mais universal. Estamos ainda em elaboração desse processo. Mas criamos muito pouca consciência do que diz respeito às consequências da finitude dos recursos planetários diante da imensa pressão populacional, no sentido da recriação de um modo de vida que seja compatível com o aproveitamento mais igualitário dos recursos internacionais. Recursos, digo que me refiro aos recursos naturais e ao estilo de vida. Avançou-se pouco. Só que nesse setor, aí sim, as Nações Unidas desempenharam um papel mais positivo. De alguma maneira, enquanto as Nações Unidas não conseguiram, pelas razões do predomínio, num dado momento, dos interesses americanos e depois dos interesses chineses e antes dos russos, etc., enquanto não conseguiram avançar completamente na transformação de todo o sistema global de forma que ele pudesse ser mais eficiente diante da integração que já existe, no que diz respeito a certos temas, sim, as Nações Unidas avançaram muito. Igualdade entre homens e mulheres, luta contra o racismo, a questão relativa aos temas ecológicos, a questão do crime, a questão da violência em geral. Nesses temas, houve um avanço grande nos mecanismos internacionais. E hoje, por causa dessa mesma revolução tecnológica, o fato é que, além dos Estados nacionais, além dessa consciência de que há questões que são universais, que não são resolvidas e não podem ser resolvidas por um Estado só, e que, portanto, requerem um entendimento entre os Estados, existe um outro processo, que é o processo que a sociedade civil hoje é ampliada. Aqueles que participam das redes de internet não se limitam ao seu país, saltam fronteiras e fazem pressão. Eu próprio, a pedido do Kofi Annan, preparei um relatório para as Nações Unidas para saber de que maneira as Nações Unidas poderiam fazer frente ao desafio da existência de organizações não governamentais que operam não nacionalmente, mas internacionalmente e que querem ter vez e voz nas decisões das Nações Unidas. Processo muito complicado,
porque as Nações Unidas são a expressão de Estados. A decisão tem que ser de Estados. E o argumento que se dá para não aceitar a participação de não-Estados é que o Estado representa a vontade soberana do povo, porque passou pelo voto. Ocorre que dos 190 países, muito poucos passaram pelo voto. A maioria são ditaduras ou semiditaduras ou alguma coisa desse tipo. Portanto, o argumento é falacioso. Estamos ainda na tentativa de ver se é possível, pelo menos no processo deliberativo, ampliar mais o processo deliberativo. Mais pessoas, mais grupos, não só de Estado, mas grupos organizados da sociedade civil global, ou mesmo de ONGs nacionais, possam interferir no processo decisório, nos debates na Assembleia das Nações Unidas e em todas as partes. Esse tema é tema que transcende a essa questão que eu estou dizendo aqui da governança global, porque ele afeta também a governança local. Por quê? Porque a forma política na qual os países ocidentais baseiam suas decisões é da democracia representativa. E nós todos sabemos que hoje há uma demanda que vai além da democracia representativa. E o risco é, desse além, eliminar a democracia representativa, em cujo caso nós vamos ter formas de controle político altamente discutíveis que podem acontecer por mobilizações, por movimentos que ocorram aqui e ali, pela pressão desorganizada da opinião pública. Como compatibilizar a necessária participação desses movimentos mais espontâneos da opinião pública, que se transmitem com muita rapidez pelas redes eletrônicas, com os mecanismos formais de decisão, que passam por uma representação formal pelo voto? E como fazer com que esses mecanismos assim criados, as assembleias, as câmaras, tenham eficácia diante de decisões que têm que ser rápidas, porque o processo de decisão econômica hoje requer muita velocidade e porque a demanda da sociedade também requer decisão. Esse é outro tema para ser inventado no futuro. Temos, por consequência, desafios imensos aqui pela frente. E o futuro se inventa. Ele não está dado. Ele não é simplesmente a repetição do que já está. Ele tem que ser criado. Eu estou mencionando, porque já vi várias discussões aqui em coisas mais específicas, os temas globais nos quais se requer imaginação e se requer a construção de instituições compatíveis com uma ordem renovada e de uma sociedade que está cada vez mais globalizada. E aí entramos numa questão que também é difícil. Transformações não se fazem sem liderança, não se fazem sem criatividade, sem imaginação. Eu creio mesmo que, do ponto de vista político, pelo menos, a faculdade mais importante é a somatória entre a capacidade de julgar, o juízo e a imaginação. A imaginação transcende apenas a arte ou a ciência, ela alcança tudo. É a faculdade decisiva para a invenção de qualquer coisa de futuro ou qualquer invento, depende de imaginação. E a imaginação não se pode criar imaginação. Pode sim estimular a imaginação, mas ela é decisiva. É preciso que haja pessoas, instituições capazes de inventar o futuro. Na vida política, quem não tem imaginação não muda, porque vê sempre barreira. O mundo presente é de tal maneira, as forças constituídas são de tal maneira presentes e pressionam tanto, que se você não imagina outra realidade, você fica presa da realidade atual. Você não consegue melhorar, você consegue repetir. Por outro lado, a imaginação pode ser desvairada. Na arte, a imaginação desvairada pode até produzir resultados excepcionais. Na política, não. Se a imaginação for desvairada, ela resulta em desastre. E aí é outra faculdade essencial, que é a capacidade de ter o juízo. Juízo é a avaliação, não é a certeza, é a avaliação do que é possível e a aposta de que aquilo que é possível vai ser tornado realidade. Quem tem responsabilidade política, quem lidera politicamente, não pode ser alguém que deixe de ousar. Tem que ter coragem para ousar. Mas não pode ser um audacioso pura e simplesmente. Tem que ser essa ousadia que se submete a uma avaliação. Você pode errar na avaliação, mas você tem que ter essa capacidade de avaliação, tem de escolher. E a escolha não é entre certezas, é entre incertezas. Então, a aflição, eu vi a mesa redonda hoje à tarde, a aflição agônica de quem é jovem, que vê um mundo de incertezas, ela é verdadeira.
Porque o mundo é sempre de incerteza, mas nós estamos num momento em que, especificamente, as incertezas cresceram. Pelas crises, pelo desafio de organizar o mundo globalmente que não se organiza, pela dificuldade de estabelecer uma ordem que seja realmente de paz, pela quase impossibilidade de acabar com a ameaça nuclear. Enfim, uma série de incertezas, assomada às incertezas econômicas, da crise, desemprego, não sei o quê, evidentemente as pessoas ficam atemorizadas. Quem muda as coisas, quem reforma, quem propõe algo novo, quem ousa e tem juízo, calcula e sabe que a sua responsabilidade não é simplesmente de definir uma meta, mas é de construir o caminho para chegar a essa meta, sabe também que isso é uma tarefa gigantesca e que requer coragem. Por quê? Porque quem vai mudar, no começo, muda sozinho. Exagero. Não é uma pessoa, mas são poucos. Às vezes é um, mas são poucos. As pessoas não querem mudar. Fala-se de mudança, mas a mudança amedronta. As pessoas têm medo, que a mudança vai para o desconhecido. E você tem que ir dentro das incertezas, avaliar, tomar uma decisão, colocar essa decisão, tentar, se for democrático, tentar convencer o outro e tentar, então, que na prática a sua razão seja provada. Aí sim, você pode ser aplaudido. No começo, a mudança não é bem vista, era suspeita. Imagina mudar em qualquer situação, qualquer coisa concreta, mesmo numa organização, numa empresa, ou numa escola, em uma instituição, onde seja, a mudança é sempre delicada. Imagine a mudança global ou a mudança política, as decisões políticas. Isso requer esse estilo de liderança e isso não se inventa. O momento, às vezes, cria. O momento, às vezes, exige que ocorra uma transformação das pessoas. Há exemplos clássicos. O exemplo talvez mais brilhante, que eu refiro nesse pequeno livro que você mencionou aqui, é o do Churchill, né? Que era uma pessoa, um deputado de segunda categoria, considerado um pouco boêmio, não era levado a sério, e que de repente se agigantou e virou o grande Churchill, porque tomou um gesto. Alguém falava já do gesto, que é importante mesmo, em política é decisivo. Um gesto, não aceitar o Pacto de Munique. E lutar, e cresceu. Cresceu. O momento fez. O Roosevelt, que era outro grande líder da Segunda Guerra Mundial, era considerado indeciso nos Estados Unidos. Era um politiqueiro, ganhava eleições ali dentro do partido dele, se impunha aqui e ali, fazia acordo de todo tipo, diziam que ele concordava com todo mundo. Na época, o Churchill insistia que ele tinha que entrar na guerra, ele fingia que não ia para a guerra, porque os americanos o povo americano não apoiava, estava no isolacionismo, até que ele encontrou oportunidade. Ele já se estava preparando para a guerra, mas não falava. Até que veio Pearl Harbor. Os japoneses bombardearam lá a frota americana e ele ganhou e foi o grande líder dos americanos na guerra. Há momentos em que as figuras crescem, se avolumam. Não é necessariamente uma qualidade pessoal, a qualidade é uma relação. Eu não quero me comparar nem de longe com nenhum desses grandes, nem é o caso, mas quando em um certo momento no meu país havia dificuldade para, enfim, estabilizar a economia, e um dos argumentos que davam os meus colaboradores, pessoas que nós não podemos fazer nada, porque nesse momento foi uma época difícil, foi depois do impeachment de um presidente, e havia um processo de corrupção no Congresso, chamados os anões do orçamento, que era uma roubalheira enorme. Está tudo em frangalhos, não dá para fazer nada. Eu digo, ao contrário, quando está tudo mal é que pode fazer alguma coisa. E quando está tudo mal, é que você pode atuar. Então, agora, não digo isso, obviamente, para desejar que tudo vá mal. Estou dizendo isso que, mesmo em circunstâncias muito negativas, às vezes as próprias circunstâncias negativas criam a força necessária para que aqueles que têm alguma capacidade de ação atuem e tenham apoio. Porque não basta atuar, tem que ter apoio. Portanto, eu não pintei esse panorama dos grandes desafios que, enfim, no limite, o crescimento da população, a transformação econômica, a quebra, o fim da bipolaridade, a emergência dos países novos, tudo isso está requerendo, obviamente, uma reorganização do mundo, isso vai requerer também uma reorganização dos canais de decisão comerciais, financeiras, etc., etc.
pode parecer que vamos estar aqui, estamos diante de um desafio tão grande que nunca será possível resolvê-lo. Não digo isso com essa intenção, digo isso com a intenção oposta, dizer, nesses momentos é que é preciso, podem surgir pessoas, grupos, lideranças capazes de mudar a situação. A pré-condição para isso, vocês estão fazendo aqui, é falar, é debater, é discutir, é mobilizar, é provocar um surto de ideias, não é só aqui, é em muitas partes, mas numa sociedade aberta, uma sociedade democrática, não há outro jeito. Porque se não for por aí, se não for através da formação de uma opinião e que mude também o comportamento progressivamente das pessoas, se vier como imposição, a sociedade contemporânea não aceita. Não aceita. Por mais correto que seja o líder, que esteja tomando uma decisão, e se essa decisão não for fruto também de algum tipo de negociação com a sociedade, com aqueles que vão ser atingidos pela decisão, essa decisão já tem um risco de não ser eficaz muito grande. A pré-condição é que se abra ao debate e que se suscite um aumento de participação e não que se espere simplesmente que um líder providencial ocorra. Esse líder só pode ocorrer e não será providencial se houver um clima que permita que a sua emergência. Senão ele pode existir e vai para casa, não consegue mudar as coisas. E reitero o que disse há pouco, a responsabilidade maior do líder político não é proclamar a verdade, é criar caminhos para chegar mais próximo dela. Até porque a verdade nunca se atinge, propriamente dito. O ideal é uma utopia. Sem utopia não funciona o mundo. Mas a utopia, por definição, não é alcançável. E a responsabilidade, não só dos políticos, dos homens que têm responsabilidade social, é de criar os caminhos para que nós nos aproximemos daquilo que nós achamos que é o nosso ideal. Não sou, portanto, pessimista, não posso ser pessimista. Nesses 80 anos de vida, eu vi o meu país mudar. Há muitos problemas no Brasil, não é o momento de eu falar sobre eles. Mas não tenham dúvida de que os problemas que nós temos hoje não tem comparação quanto à possibilidade que nós temos para resolvê-los com os que nós tínhamos na época que eu nasci, que nós não tínhamos alternativas. Era subdesenvolvimento, subdesenvolvimento, subdesenvolvimento. Pobreza, pobreza, pobreza. Assim também no mundo. Os problemas que nós temos hoje são grandes. Hoje, basta ler a televisão. Há manifestações violentas, etc. Mas guerra mundial, a ONU acabou. Evitou a guerra mundial. E ninguém prestou muita atenção, mas com a globalização, a presença das empresas, de alguma maneira, é uma presença que inibe a guerra. A guerra não vem da empresa, a guerra vem do Estado. É o Estado que é guerreiro, que tem um exército, tem as forças armadas e tem as lideranças que querem muitas vezes a glória nacional. As empresas, já dizia Montesquieu, ele falava de le doux commerce, o comércio suave. O comércio junta, não quer a ruptura. Quem quer a ruptura são os Estados. Com isso eu não estou me manifestando contra os Estados e a favor do mercado, não é isso. Eu estou lhe dizendo que no meio de tanta crítica sobre o que está acontecendo no mundo, olha, mas pelo menos guerra não tem havido. As Nações Unidas conseguiram segurar guerras globais, e guerras localizadas. Nós vamos criar condições para acabar com essas guerras localizadas. E aí termino chamando a atenção para um ponto. Se o que eu estou dizendo é correto, nós temos esses desafios de fortalecer instituições novas ou as antigas para que se deem conta do que ocorre contemporaneamente, nós temos que criar uma cultura da aceitação do outro. Cultura de aceitação do outro, de tolerância. Não há democracia se não houver alguma zona de entendimento, em que se cede um pouco dos vários lados. Quando há intransigência, não há democracia possível. Quando há fundamentalismo, não há acordo possível, porque é crê ou morre. Nós temos que criar culturas que aceitem o outro. E nesse aspecto, não só o Brasil, Portugal tem experiência grande da formação de culturas que aceitam mais facilmente o outro. O Brasil, nesse aspecto, é herdeiro da cultura portuguesa, da tolerância para com o outro. Existe a diversidade, existe. A diversidade, existe o preconceito, existe, de uns contra os outros. Mas pouco a pouco se vai criando uma tolerância e mesmo quando não exista, na verdade, uma situação verdadeiramente de aceitação, se tem vergonha de dizer que se é contra o outro. Se acha mais razoável que o outro exista. Vou dar um exemplo na questão racial no Brasil. Nós inventamos que havia uma democracia racial no Brasil. Não havia.
Mas o fato de nós queremos falar de uma democracia racial facilita diminuir a intolerância racial. Claro que não resolve por si só, mas é ao mesmo tempo uma aspiração de que assim seja, mesmo quando não é. E isso vem também de Portugal. Então nós temos que dar ao mundo, não é apenas matéria-prima, organização, muito menos força bélica que não temos, mas é também valores culturais. E nós dispomos de valores culturais, que nós precisamos, que o Joseph Nye chama de soft power, o poder suave, o poder da imagem, da ideia, da cultura, no fundo. Né? E o mundo precisa crescentemente da aceitação do outro. Hoje está o Papa lá no Líbano pregando isso. Lá, até no seu exemplo, está no Líbano tem católicos, maronitas, tem muçulmanos, e o Papa está lá e está sendo recebido pelos sunitas, xiitas, e não sei o quê, como símbolo de que é preciso aceitar o outro. Se nós não fizermos um esforço também de aceitação do outro, as instituições que vierem a ser criadas, que eu mencionei aqui, que permitam uma democratização do poder, uma regulação, sobretudo do sistema financeiro, que é urgente de ser feita, essas vão ficar sem ter força de sustentação, porque os povos do seu comportamento vão continuar se hostilizando e com medo de uma integração, qualquer que ela seja, e tudo que cheire a universal pode parecer contrário ao interesse nacional ou da cidadania. Se nós não criarmos uma cultura em que esse universal não seja, como temia Marx, uma mistificação, mas seja efetivamente alguma coisa no qual haja acomodação para todos, portanto um universal democrático e concreto, aí sim nós podemos avançar. Há muito que contribuir. Eu acho que o momento, que é um momento de dificuldade para todos nós, mais para uns do que para outros, mas de qualquer maneira para todos nós, não é momento simplesmente de desesperança, é momento de toque de convocatória para que todos possamos abrir o coração e entendamos que também sem emoção, sem cultura e sem uma participação que seja motivada por uma crença, não se move o mundo. E o mundo precisa ser movido, eu tenho certeza que pouco a pouco nós vamos melhorar esse mundo. Eu prevejo, eu aspiro a que o futuro seja melhor e acho que há todas as condições para que o futuro venha a ser melhor. Apesar de tudo, não vou diminuir os apesares, mas se nós ficarmos simplesmente nos queixando dos apesares, sem imaginarmos algo diferente e sem lutarmos por esse algo diferente, aí sim não tem solução. Mas eu não sou dos que creem que não há solução. O decorrer da minha vida não me permitiu acreditar que não há solução. Eu vi muitos problemas que pareciam intratáveis serem solucionados. Vamos ter fé e vamos avançar. Muito obrigado. Fernando Henrique Cardoso dizia no princípio da sua intervenção que não tinha idade para falar do futuro. Está bem. Ele vai ficar ainda mais uns minutos connosco. Vou permitir 3 intervenções da plateia. Aproveitem do Fernando Henrique. Façam perguntas precisas e curtas que ele responderá connosco. Quem é o primeiro? Também não é obrigatório, não. Olha lá. Temos aqui alguma, à direita. Faz favor. Posso começar? Faz favor. Boa tarde. Pedro Almeida, gestor. Devo dizer que estou um bocado intimidado depois de um discurso tão elaborado e tão completo. Sinto um bocado esmagado. Mas vou tentar ser articulado naquilo que vou perguntar. Na sua opinião, Sr. Presidente, qual é o papel da sociedade civil neste momento na tentativa de alcançar um futuro que parece, neste ambiente tão complicado, mas parece que temos que reinventar a nossa sociedade
qual é o papel da sociedade civil, perguntava eu, tendo em conta, por exemplo, o nosso caso aqui em Portugal, em que depois de décadas de destruição de valor, se quiser, sofremos hoje condições que bem, tiram-nos qualidade de vida ou condição de vida ao dia de hoje, e nem sequer as pessoas vão para a rua manifestar, branqueando desta forma todo um processo que vimos sofrendo e branqueando, dizia eu, para a frente outras medidas que nos poderão pôr nesta situação de novo. Muito obrigado. Bom, veja, a minha experiência com a sociedade civil, primeiro lá no Brasil, qual foi? Nós assistimos no Brasil, em plena ditadura militar, o renascimento, se eu posso dizer assim, da sociedade civil. De várias formas. Os sindicatos, pouco a pouco, foram se organizando. Os sindicatos, na época, novos. Os sindicatos que tinham não uma visão do passado, mas os sindicatos que nasciam em grandes empresas de São Paulo, Lula à frente, e que tinham uma dinâmica diferente da anterior, que era muito ligada ao Estado. Bom, 2. As igrejas tiveram um papel muito grande numa injeção de ânimo na sociedade civil. Eu falei as igrejas, porque não foi só a católica. Eu fiz muita conferência em tempo da ditadura com os padres lá de São Paulo. Notadamente o cardeal Arnes, que era um cardeal muito combativo, e com os franciscanos e seminários e tudo. Para quê? Para ampliar os canais de comunicação com a população. Foi criada uma pastoral dos trabalhadores. Num centro de pesquisa que eu dirigia, nós fizemos um livro que se chama São Paulo, Crescimento e Pobreza, que mostrava, isso foi nos anos 70, mostrava que o Brasil estava crescendo a 7% ao ano, e não obstante, a situação social piorava consideravelmente. Isso foi as igrejas, a igreja protestante também. Depois, progressivamente, as instituições, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, depois a mídia, isso foi criando um clima que permitiu a democracia no Brasil. Forçou mesmo a democracia no Brasil. O sistema autoritário no Brasil, ele não foi derrotado militarmente, muito pelo contrário, ele derrotou as tentativas de guerrilha, nem foi, digamos assim, desorganizado completamente. Ele foi sofrendo uma transmutação, como se a pressão fosse tão grande por parte da sociedade que o próprio sistema político montado pelo autoritarismo foi sendo inoculado por valores que eram mais democráticos. E houve uma transformação. Houve a tal ponto que o primeiro presidente eleito no Brasil, que assumiu no Brasil, depois da nova Constituição, antes da nova Constituição, depois de uma campanha imensa para as eleições diretas que nós perdemos, mas ganhamos no Congresso, a oposição ganhou no Congresso contra o regime autoritário pelo voto, e o presidente que nós elegemos morreu na véspera da posse, e o vice-presidente que assumiu, que era o presidente Sarney, tinha sido presidente do partido que sustentou o regime militar. E, não obstante, o presidente Sarney foi um presidente democrático. E é presidente do Congresso hoje. Então, houve uma mutação de posições por causa da ação da sociedade civil, que pouco a pouco foi disseminando a ideia de democracia. Em casos mais específicos, por exemplo, na questão da AIDS no Brasil. Havia estatísticas e perspectivas, prognósticos, de que a disseminação da AIDS no Brasil ia ser arrasadora. O que aconteceu? Movimentos organizados por grupos de aidéticos começaram a pressionar o Congresso e o próprio governo, e num dado momento juntamos-nos todos e foi aprovada uma lei que eu sancionei, criando condições para o tratamento de AIDS gratuito e com a participação dos aidéticos. Hoje, na África, esse modelo está se desenvolvendo amplamente, né? Porque é um problema dramático lá na AIDS. Hoje existem organizações, por exemplo, o presidente Clinton tem a Clinton Global Initiative, que cuida especificamente das áreas mais pobres e, sobretudo, a parte de medicina. E há muitas fundações que estão se organizando nesse setor de atendimento à sociedade em países cujos estados
são demasiado fracos para poder fazer frente, né? Assim como existem movimentos, por exemplo, na questão nuclear. Existem pessoas de alta competência, alta responsabilidade, que participam de movimentos muito sérios e que limitam a capacidade dos estados de seguirem no caminho de proliferação nuclear. É claro que é difícil, mas existem mecanismos desse tipo. Eu estou muito envolvido numa outra questão que diz respeito à droga, que é um problema gravíssimo, a disseminação do uso da droga. Aliás, Portugal avançou muito nessa matéria aqui, dando exemplos da possibilidade de um tratamento mais eficaz da questão da droga, não considerar simplesmente o usuário como criminoso e matar indiscriminadamente, como no México, uma guerra civil aberta. No Rio de Janeiro, se está utilizando um sistema que não é igual ao mexicano, não tem mortes. Isso por pressão da opinião pública. Quer dizer, então, eu acho que há muitas formas pelas quais a opinião pública disseminada à sociedade civil pode participar. Obviamente, no que diz respeito ao poder de Estado, é mais complicado. Essa vai passar muito mais por uma negociação entre os Estados e pela força dos Estados emergentes de pressionarem mais. Mas isso vem em conjunto. Muito obrigado, Fernando Henrique. Número segunda, está aqui um senhor de pé, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. É uma honra para todos nós poder escutar as suas palavras e, mais ainda, poder dirigir-lhe uma pergunta, um convite a uma reflexão partilhada. Que há poucos anos estive em Benguela e disseram-me que metade de uma pedra que lá estava, a outra metade estava no Brasil. O mar separou, mas depois os homens transpuseram o mar e o reencontro deu-se. Há uma série de figuras, desde Sérgio Vieira de Melo, do Brasil, todos recordamos, Dom Ximenes Belo, Padre António Vieira, Agostinho da Silva, muito recentemente também, Salvador Correia de Sá e Benevides, que fez em Angola, a retomada de Angola, dizia-se para Portugal, mas que era brasileiro, era um português do Brasil. Ou seja, todas estas figuras que nós aprendemos na escola são figuras que andaram para cá e para lá com uma tal pedra de Benguela e este mar não nos separa, une-nos. No entanto, há ainda muito a fazer e nós, efetivamente, sentimos e pensamos e falamos de tal forma que estamos mais perto do Brasil do que, muitas vezes, estamos mais perto do que da própria Espanha ou da França. O que é que falta, Sr. Presidente, para que esta lusofonia, esta CPLP, com senadores como Vossa Excelência e com a força de tantos jovens que aqui estão hoje e dos que estão lá fora, nos aproximemos ainda mais e façamos reunir aquelas duas pedras de Benguela, do Rio de Janeiro, de Lisboa, de Timor e estarmos efetivamente juntos a dar ao mundo alguma das coisas que lhe faltam. Esta maneira de estar, esta maneira de ser, esta maneira de sentir e construir paz. Muito obrigado. Pedro, há pouco estava conversando com o reitor aqui, que me dizia que ele coordena um grupo de universidades brasileiras que tem acordos com universidades portuguesas e que virão para Portugal 2.500 estudantes brasileiros. Não há forma milagrosa para essas questões. Eu acho que uma das mais importantes é realmente o intercâmbio cultural ativo. Por quê? Porque isso forma amizade, solidariedade e compreensão recíproca. E nós não trabalhamos suficientemente nessa matéria. Agora, como Portugal teve um avanço grande na matéria institucional de universidades e o Brasil tem deficiência, precisa de educar mais gente, é um bom momento de intensificar isso. Mas tem que haver o outro lado da questão. Quando eu vim aqui a Portugal, que era presidente, eu não escapava de manifestação de dentistas brasileiros que me atazanavam. Bom, porque tinha que resolver a questão dos dentistas. Bom, pouco a pouco foi sendo resolvido, não sei como. Agora eu vejo que são engenheiros portugueses do Brasil. É preciso que, nesse momento, que o Brasil se abra aos portugueses. Se abra. Quer dizer, não criar embaraços de nenhuma espécie àqueles que eventualmente precisem ir para lá. Porque esse ir para lá tem que ser o ir para lá e depois voltar para cá e vice-versa. Então, nós temos que criar essas teias. E não esquecer nunca de que o vínculo econômico é fundamental. Quanto mais haja interação entre as empresas, melhor. Eu tenho muita preocupação, no caso do Brasil,
com o que está acontecendo no Mercosul. O Brasil propugnou sempre pelo Mercosul, e eu também. E eu vivi muitos anos no Chile, e, enfim, tenho muita relação muito intensa com os argentinos e pessoas. Enfim, agora o que está acontecendo? As empresas brasileiras estão comprando empresas argentinas. Eu preferia outra coisa. Eu preferia que houvesse fusão de capitais. E preferia também que houvesse, e tentei, mas não deu certo, uma utilização do espaço geográfico no processo produtivo. Uma parte da produção num lado, outra parte no outro lado. Dou um exemplo. Lá no Brasil, no sul do Brasil, no Rio Grande, a fábrica da Ford, uma grande fábrica, foi montada em Porto Alegre, ou próximo a Porto Alegre. E eu queria, e uma outra queria ir para lá, perdão, General Motors foi para lá. E a Ford queria ir para lá. Bom, eu apoiei muito isso. Por quê? Porque isso permitiria que Córdoba, que é um setor da Argentina que produz parte de automóvel, tivesse uma integração direta ali. Eu não podia falar porque eu sou paulista, eu sou de São Paulo. São Paulo produz tudo. Então, ia querer produzir tudo para lá também, não de Córdoba. Mas eu achava que era melhor que fosse de Córdoba, que aí criava uma integração. Infelizmente, se elegeu um outro governador no Sul, que não aceitou e tal, a fábrica foi para a Bahia. Resultado, São Paulo fornece a Bahia. Mas se houvesse a possibilidade de pegar o espaço produtivo e dividir, bom, lá nós somos contíguos, é mais fácil, Portugal e Brasil tem o rio no meio, que é o Atlântico. Mas de qualquer maneira, é preciso que haja mais liames de interesse recíproco. E, de novo, a crise abre oportunidades. Eu acho que há oportunidades. Eu imagino que o governo brasileiro possa estar aberto para essas questões. Certamente para a questão cultural está aberto, mas eu acho que nós precisaríamos encontrar também mecanismos mais objetivos do ponto de vista do interesse econômico. A fusão de empresas ou integração entre empresas. Não podemos também imaginar que isso possa ter uma efetividade equivalente à da União Europeia ou do Mercosul, porque a distância geográfica é uma realidade. E também eu preciso que se entenda, no caso do Brasil, é um país de proporções continentais e que tem uma vocação tremenda de olhar para si mesmo. Como os Estados Unidos eram. O isolacionismo deriva disso. Os chineses também devem ser assim. Né? Países grandes, população grande, problemas lá, acredito. Não é verdade, eles precisam dos outros, precisam do mundo. Mas o pensamento médio não é um pensamento cosmopolita. Então, é mais difícil de você fazer com que esse sentimento que alguns setores do país podem ter, porque tem compreensão do processo, que se generalize. Não digo isso para desiludir, mas digo isso para sermos realistas. Se nós quisermos realmente aumentar, nós temos que escolher os setores nos quais haverá efetivamente benefício recíproco e trabalhar sobre esses. Muito obrigado, Fernando Henrique. A última pessoa, lá em cima, faz favor. É Valdemar Gregory, sou de Brasília, doutor Fernando Henrique. Queria cumprimentá-lo e dizer que fazia falta uma abordagem da globalidade, do contexto internacional, que o senhor trouxe muito bem a análise da desgovernança geral e principalmente da falta de regulação financeira, que é o que nos dói a todos. Nós aqui na Europa, em toda parte, estamos sofrendo por falta de regulação financeira. O senhor já foi meu candidato a secretário-geral das Nações Unidas. O senhor ainda é? Se for, eu continuo a campanha e queria saber, só chegando lá, qual é a regulação das finanças que o senhor faria? Bom, a regulação de finanças eu posso falar, Nações Unidas não. O secretário-geral das Nações Unidas é chefe de uma grande burocracia. Eu tenho horror à burocracia. A regulação financeira, isso é outra questão. Houve tentativas e há algum avanço na Basileia sobre o controle dos bancos e tal. Eu me lembro quando o Clinton organizou uma coisa chamada Progressive Governance, que nós fizemos umas reuniões, houve uma aqui em Florença, eu participei, e eu falei disso. Ninguém aceitava, nem os mais... os progressistas não aceitavam, porque achavam que
isso limitava o capital. E é uma coisa delicada. Você também não pode transformar essa regulação numa camisa de força. Mas eu acho que progressivamente vamos ter que chegar lá, porque está se vendo que o desastre financeiro é muito grande, né? Então, mas não vai passar pelas Nações Unidas, vai ser uma coisa entre governos. O que eu puder apoiar, eu apoio. Fernando Henrique, excepcionalmente, há ainda uma pequenina oportunidade para uma pergunta, se faz favor. Vamos lá. Boa tarde. Não sei se já me estão a ver. José Carlos Araújo, da TVI. Há pouco falava-se aqui na sala das dúvidas que existem relativamente à capacidade da sociedade civil se mobilizar contra as políticas que são aplicadas. Nesta altura, em Portugal, em mais de 35 cidades, estão centenas de milhares de portugueses a protestar contra as medidas de austeridade. Pergunto-lhe, este é um sinal que deve ser levado em consideração por parte da classe política e que leitura pode ser feita desta manifestação, que é uma das mais importantes, se não a mais importante em termos de dimensão, nas últimas décadas em Portugal? A resposta está contida na sua pergunta. Se ela é importante, se há essa manifestação, tem que ser tomada em consideração pelo dia.